Bom dia, a paz do Senhor Jesus, que Deus esteja abençoando a todos, derramando da sua graça, derramando da unção do seu sobrenatural, que as maravilhas do Senhor estejam sobre nós na data desse dia, nesse domingo abençoadíssimo, domingo dia 24/9/2023, que Deus esteja aí fazendo infinitamente mais na vida de cada um de nós, amém? Glórias a Deus, é muito bom nós estarmos aqui mais uma vez, nessa manhã gloriosa que o Senhor tem aí nos dado, que o Senhor tem aí de uma forma abençoadíssima aí, transformado, as nossas vidas para que nós estejamos no Santo dos Santos, no santo lugar, aí clamando a Ele de uma forma assim preciosíssima, amém? Então é muito bom nós estarmos aqui, eu e você, você e eu, nós falando um pouquinho mais, aleluia, da presença do Senhor. Seja bem-vinda, Rosana Moreira, que Deus esteja te abençoando aí, que Deus esteja fazendo com que você seja bem-vinda em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus, o Senhor é bom, todo o tempo nosso Deus tem sido assim, magnânimo, Nosso Deus tem cuidado de nós com uma preciosidade assim tão grande, que a gente fica até constrangido de tanto Deus tem aí nos abençoado, tem aí derramado da unção, derramado do seu poder, derramado do seu sobrenatural. Karen também Ribarra, seja bem-vinda. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus esteja fazendo infinitamente mais na sua vida, na vida de todos os seus, em nome de Jesus, amém? Então é um tempo maravilhoso, um tempo precioso, um tempo que o Senhor aí tem nos alegrado nessa manhã. O Senhor tem feito das suas maravilhas e nós só temos a agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito. Eu quero convidar os amados irmãos à oração. Aqueles que tiverem algum pedido, coloquem seus pedidos de orações. Se não der para orar no início da nossa programação, nós estaremos orando, logo no final. Então, coloque aí as suas orações para nós estarmos intercedendo aí junto a Deus, para que Ele esteja aí fazendo maravilhas em nossas vidas, amém? Então, que seja assim tempo maravilhoso, esse tempo de nós estarmos aí cumprindo, todo o desejo, aleluia, do nosso coração diante de Deus, porque Ele satisfaz em cumprir, os desejos dos nossos corações, e nós precisamos a cada dia colocar a nossa vida no altar, aleluia, desse Deus maravilhosíssimo, amém? Glórias a Deus. Nós estamos aí na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, é uma programação da Igreja Assembleia de Deus Efraim de Deus, amém? Situada aqui na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. O horário que nós começamos essa programação, 7h30 da manhã, nesse momento agora é 7h37. Também quero fazer, meu amado irmão Heleno, evangelista da Casa do Senhor, seja bem-vindo em nome de Jesus, que Deus esteja te abençoando, operando aí sobre a sua vida, sobre a vida de todos os seus, amém? Então eu sou o pastor Carlos Salles, pastor e idealizador e também responsável, por esse trabalho de todas as manhãs, e também hoje nós vamos estar trabalhando com um texto de Hebreus capítulo 10, versículo 20 ao 25, amém? E esse texto fala de Deus estar se apresentando a nós, Eu acordei com uma palavra no meu coração, e essa palavra desanuviar. E aí a gente vai daqui a pouquinho dissertar o que Deus quer realmente fazer conosco através do Espírito Santo nessa manhã, e Ele vai operar, eu creio, e você vai receber dessas maravilhas de Deus, amém? Também quero trazer aos amados irmãos e irmãs uma palhinha
uma palhinha a respeito do livro dos mártires, amém? Hoje, já falei a data, que é 24/9/2023. Nós temos também os cultos aqui na Travessa Souza Andrade, número 1, 2, 3, sempre às terças-feiras, às sextas-feiras e aos domingos. Você que não tem um lar cristão, faça de nossa igreja a sua casa. Você será muito bem-vindo. Sempre às 19 horas nós estaremos juntos aí, em nome de Jesus Cristo. Amém? Karen Iribar, capítulo 10 de Hebreus, versículo 20 ao versículo 25. Amém? Capítulo 10, 20 ao 25, tá bom? Também tenho deixado 2 links dos meus YouTubes. Peço aos amados irmãos e amigos que estejam aí se inscrevendo no canal, deixando seu like, dando um joinha aí para o pastor Carlos. Que Deus esteja aí abençoando em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus. Então vamos à oração, vamos estar orando, vamos estar clamando a Deus, colocando a nossa vida no altar do Senhor. Ele que é digno de toda a honra, Ele que é digno de toda a glória, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Glórias a Deus. Então vamos estar orando, vamos estar clamando ao Senhor e colocando a nossa vida no altar do Senhor, amém? Glórias a Deus. Pai santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por esta manhã, muito obrigado, ó Deus, pelos teus cuidados. Até que o Senhor tem nos ajudado, tem nos fortalecido, e a tua boa mão, Senhor Deus, tem feito toda a diferença. Que o Espírito Santo do Senhor esteja, Senhor Deus, fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado. Que seja o Senhor, ó Pai, estar, Senhor Deus, nos ajudando, que seja o Senhor a estar nos fortalecendo, que seja, Senhor Deus, as tuas mãos potentes, ó Pai, estar, Senhor Deus, lavando, remindo e transformando, fazendo de nós, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, homens, ó Pai, transformados, Senhor Deus, para a glória, para a honra, Senhor Deus, do teu nome. Assim, Senhor Deus, eu louvo, assim eu engrandeço, assim eu magnifico, Senhor Deus, ao teu poderoso nome. Em nome de Jesus, ó Deus, eu louvo e engrandeço ao Senhor e peço ao Senhor que esteja, Senhor Deus, me ajudando, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, na transmissão da palavra, Pai, que o Senhor esteja, Senhor Deus, nos ajudando, Senhor Deus, a fluir, Senhor Deus, do teu Espírito Santo, perdoando também os nossos pecados, as nossas falhas, que o sangue de Jesus, ó Pai, venha, Senhor Deus, nos redimir de todo pecado, Senhor Deus, de tudo que não procede do Senhor. Então, Senhor Deus, esteja também, Senhor Deus, assim, Senhor Deus, conforme temos colocado do Senhor, dando saúde ao teu povo, tanto física conforme espiritual. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, aleluia, nós louvamos, engrandecemos e magnificamos o teu nome, pelas virtudes, ó Pai, do teu Santo Espírito, pela tua presença santa, Senhor Deus, pela tua constância, Senhor Deus, na nossa vida, Senhor Deus. Assim, Senhor Deus, como nesta manhã, Senhor Deus, que o Senhor tem nos despertado para um novo dia, Senhor Deus, nos abençoado com mais um dia de vida, feito, Senhor Deus, com que nós venhamos, ó Pai, aleluia, estar crescendo, Senhor Deus, na tua graça, no teu conhecimento, que o Senhor está, aleluia, esteja, Senhor Deus, fazendo, Senhor Deus, com que nós sejamos uma bênção, Senhor Deus, nas tuas mãos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim, Senhor Deus, eu louvo, assim eu engrandeço, assim, Senhor Deus, eu magnifico, Senhor Deus, ao teu poderoso nome. E clamo ao Senhor para que o Senhor esteja, Senhor Deus, aleluia, fazendo, Senhor Deus, todos os teus filhos, ó Pai, muito bem-vindos, Senhor Deus, na tua presença, Senhor Deus. E conforme diz a tua palavra, Senhor Deus, nós, aleluia, queremos, ó Pai, estar conforme diz, Senhor Deus, a tua palavra, em 1 Coríntios, Pai, aleluia, no seu capítulo 15, Senhor Deus, 1 Coríntios, capítulo 15, no seu versículo 58, ó Pai, aleluia, glórias ao teu nome. Eu louvo, eu engrandeço, eu magnifico e eu exalto, Senhor Deus, e coloco, Senhor Deus, o teu nome, Senhor Deus, sobre todas as mais altas, aleluia, os mais altos lugares. Mas diz a tua palavra aqui, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e
constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Assim, Pai amado, Pai querido, estejamos, ó Pai, dia após dia, Senhor, diante da Tua presença, diante, Senhor, da Tua magnífica unção. Então, nos proteja, nos guarde, faça, Senhor, resplandecer, Senhor, da Tua presença santa, Senhor, do Teu grande amor, que Teu Espírito Santo, ó Pai, esteja, Senhor, fazendo, Senhor, infinitamente mais do que nós temos pedido e pensado. Auxilia-nos, ó Deus, que venhamos, ó Pai, ser uma bênção, Senhor, aleluia, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Assim, Pai, aleluia, nos ajuda. Assim, Senhor de Israel, nos fortaleça. Que seja o Senhor, ó Pai, aleluia, Senhor, a estar, Senhor, nos ajudando. Que o Senhor venha, Senhor, estar, Senhor, nos tirando, Senhor, das trevas, Pai, nos levando, Senhor, para o reino do Filho do Teu amor. Que o Senhor esteja, Senhor, sendo engrandecido, Senhor, na nossa vida, dia após dia. Assim, Senhor, eu te louvo. Assim, Senhor, eu coloco, Senhor, as nossas vidas, ó Pai, nas Tuas mãos. Então, toma, Senhor, a criança, toma o adolescente, toma também nas Tuas mãos, ó Pai, ó Deus de poder, Deus que tudo pode. Toma também, Senhor, ó Deus de Israel, o jovem, o adulto, toma também o ancião, uma anciã, Senhor, nessa manhã. Que venham, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, ser abençoados, ó Pai, pelo Senhor. Cuida dos menos favorecidos, ó Pai, aqueles que têm passado por situações dificílimas, Pai. E muitas vezes, ó Deus, não tem, aleluia, aberto, Senhor Deus, aleluia, sua mente, Senhor Deus, o seu coração em relação, Senhor Deus, à Tua palavra. Porque diz a Tua palavra, Senhor Deus, ó Deus de Israel, em Gálatas, capítulo 5, ó Deus, no seu versículo 19. Diz a Tua palavra, Deus de Israel, sobre como devemos estar diante do Senhor. Diz a Tua palavra que as obras da carne são impurezas, aleluia, são prostituição, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, simulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais o Senhor já tem nos declarado, como tem dito, Senhor Deus, todos os dias, ó Pai, aleluia, conforme está escrito na Tua palavra, Senhor Deus, os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Assim, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, esteja resgatando, ó Pai, tirando, Senhor, do império das trevas e trazendo, Senhor Deus, para o reino do Filho do Teu amor. Assim, Deus, em nome de Jesus Cristo, nós clamamos. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Toma também, Senhor Deus, aquele, Senhor Deus, que está em situação, Senhor Deus, de rua, aquele que está em situação, Senhor Deus, aleluia, de fome. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, olha, Senhor Deus, para aqueles que estão, Senhor Deus, nos manicômios, ó Pai, também, Senhor Deus, na casa, Senhor Deus, do menor, ó Pai, também, Senhor Deus, em nome de Jesus, presídios, ó Pai, aleluia, asilos, ó Pai, centros de recuperações, que o Senhor esteja, Senhor Deus, avivando, Senhor Deus, a vida, Senhor Deus, de cada um dos Teus filhos, ó Pai, fazendo, Senhor Deus, com que eles venham reconhecer, Senhor Deus, a Tua soberania, que eles venham reconhecer, Senhor Deus, que o Senhor quer o melhor para a vida deles. Assim, Senhor Deus, eu louvo, assim, Senhor Deus, eu magnifico e exalto, Senhor Deus, o Teu poderoso nome. Então, Pai amado, Pai querido, ajuda-nos, ó Deus, a estar, Senhor Deus, de acordo, Senhor Deus, com a Tua palavra, dia após dia. Nos ajuda, nos favorece e faça de nós, ó Pai, instrumentos, ó Pai, nas Tuas mãos. Assim, ó Deus, nós, aleluia, queremos, ó Pai, estar Te buscando, Senhor, dia após dia, Senhor Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ó Deus. Cuida, Senhor, daqueles, Senhor Deus, que têm passado, Senhor Deus, por dificuldades tremendas, ó Pai, em relação, Senhor Deus, à sua saúde, dificuldades tremendas, ó Pai, em relação, Senhor Deus,
Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, doenças crônicas. Nós clamamos ao Senhor, ó Deus de Israel, que o Senhor esteja visitando, ó Pai, os acamados, ó Pai, aqueles que estão prostrados, ó Pai, paralíticos, ó Pai, que o Senhor venha, Senhor Deus, com teu milagre sobre a vida de cada uma das pessoas, ó Pai, que tem passado, Senhor Deus, por uma vida, Senhor Deus, tenebrosa, Pai, difícil, ó Pai, em relação à doença. Assim toma, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, aqueles que estão, Senhor Deus, nos leitos hospitalares, ó Pai, aqueles que estão nas UTIs, nos CTIs, ó Pai, que o Senhor venha fazer um milagre. Assim, Senhor Deus, eu clamo a Ti, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, eu quero Te suplicar, Senhor Deus, pela vida, Senhor Deus, daquele, Senhor Deus, que está de joelhos dobrados, ó Pai, clamando, Senhor Deus, pelo pão de cada dia, clamando, Senhor Deus, pelo Teu socorro, Senhor Deus, pelas Tuas mãos potentes. Então, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, que na data desse dia, Senhor Deus, nós venhamos ver a Tua glória, que nós venhamos ver as Tuas mãos, ó Pai, agindo, Senhor Deus, aleluia, de um modo, ó Pai, surpreendente, Senhor Deus, na vida de cada um de nós, Pai, em nome de Jesus Cristo, assim seja, Senhor Deus, a Tua mão, Senhor Deus, aleluia, trazendo, Senhor Deus, o pão de cada dia, trazendo, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, sim, nós pedimos, ó Pai, aleluia, para que o Senhor esteja, Senhor Deus, olhando com a Tua eterna compaixão, Senhor Deus, para os Teus filhos e filhas, ó Pai, para que tenham, Senhor Deus, o solto necessário, Senhor Deus, para as responsabilidades mensais, Senhor Deus, para que não venha faltar o pão sobre a mesa, para que não venha faltar, Senhor Deus, o suprir das necessidades dos Teus filhos. Assim, Senhor Deus, eu oro e clamo no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus. A minha amada irmã Marina Salles Andrade, que Deus esteja te abençoando, Deus esteja te protegendo, guardando, lavando, remindo, fazendo aí uma obra magnífica na sua vida, que Deus esteja fazendo infinitamente mais, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Deus te abençoe, Deus abençoe todos os nossos amados irmãos, aleluia, que estão já conosco nessa manhã. TJ também já está conosco, Fred Mascarenhas, que Deus esteja abençoando, Deus esteja abençoando e derramando, né, sobre a vida de cada irmão aí, do seu sobrenatural, das suas maravilhas, do seu grande amor, do seu grande poder, que venhamos aí, em nome de Jesus, estar aí sendo uma bênção diante do Senhor. E como eu disse aos meus amados irmãos, eu quero trazer aqui a palavra do Senhor, essa mensagem que o Senhor tem me dado nessa manhã, e quero compartilhar contigo em Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 20 até o 25. Eu quero estar falando, né, desse Deus maravilhoso que nós temos. E diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 20: pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu. Então, aí está, em outras versões, pelo que Ele nos consagrou, pelo que Ele desnuviou, pelo que Ele abriu esse novo caminho. É como se fosse aquela cortina do véu do templo, Ele descortinou, né? Então, aí está o versículo chave do texto: pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, que Ele descortinou, que Ele desanuviou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, chegando-nos com verdadeiro coração e inteireza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, e consideramo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e também muito mais quando que se aproxima aquele glorioso dia. Amém? Então, segundo o que o Senhor tem colocado no meu coração, desanuviar
eu lembro quando ainda estava na roça, quando ainda estava aí na casa dos meus pais, em Carandaí, Minas Gerais, a gente colocava de manhã o feijão para secar no quintal. E quando colocava o feijão para secar no quintal, vinha aquelas nuvens escuras, aquelas nuvens negras, e o pai olhava assim e falava: vai chover, tem que tirar o feijão do quintal, senão vai molhar todo. E se molha o feijão, ele brota, não presta para comer. E ali, quando eu ia vendo que aquelas nuvens, elas escureciam o céu, mas daqui a pouco elas se dispersavam. Quando as nuvens se dispersam e abre aquele clarão no céu, isto é desanuviar. Então abre aquele clarão, há uma claridade, há um sossego, uma tranquilidade no coração. Nesse sentido que Deus tem falado comigo nessa manhã. Então nós precisamos está deixando a nossa mente, está aí sendo descortinada, porque muitas vezes nós mesmos que colocamos dificuldade para nós estarmos na presença do Senhor. São tantas coisas que nós arrumamos para o nosso dia a dia, são tantas coisas que nós arrumamos como programações para não estar presente naquilo que Deus fala para que nós estejamos, que é uma enormidade. A gente vê a palavra do Senhor segundo o que diz a respeito das bodas do Cordeiro, e o Senhor, ele envia os seus servos a convidarem aquelas pessoas para estarem às bodas, e ele vai com essa mensagem: olha, o meu mestre diz que o cordeiro, o cevado, os meus bois já estão mortos, e ali já está preparada as bodas do cordeiro, já está preparado o banquete, e ele me enviou a estar aí colocando na tua mente, colocando no teu coração que há um convite, e esse convite que ele fez, ele veio reafirmar esse convite através de mim, para que você olhe aí e vê bem o horário, vê bem o tempo da adoração, o tempo da busca, e aí está. E ele diz assim: fala para o teu Senhor que rogo por excusar-me, porque eu não posso ir, porque eu casei, estou em noite de núpcias, e eu contraí essas núpcias e eu não posso estar indo às bodas do Cordeiro. O outro, quando chega o servo e fala com ele: olha, o Senhor, ele me enviou até aqui para te lembrar do convite que ele te convidou. E ele diz assim: olha, eu comprei uma junta de bois e eu vou testá-las na data de hoje, eu não posso ir, rogo por excusar-me. E cada um vai dando uma desculpa para não poder estar na presença do Senhor, e aí cada um deles vai saindo de fininho e vai dando as desculpas que estão nos seus corações para não estarem na presença do Senhor. Muitas pessoas dizem assim: o sol está forte hoje, está bonito o tempo, hoje nesta manhã vai dar praia e eu quero estar na praia, mas primeiras obrigações. Muitas vezes os cultos dominicais começam às 9 horas da manhã, outros começam ali para as 8, tem culto de 7 horas da manhã, aqui no Rio de Janeiro tem culto até de 6 horas da manhã, e assim, um culto após o outro, e o Senhor diz para cada um de nós: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Deus tem aí descortinado, desnuviado, para que nós venhamos abrir a nossa mente, abrir o nosso coração e falar: Senhor, eu sou teu, a minha vida é tua, o Senhor me fez do pó da terra e soprou fôlego de vida nas minhas narinas, e a tua palavra ainda me dá entendimento a respeito de se eu me envergonho do Senhor aqui na terra,
diante do Pai que está no céu, o Senhor se envergonhará de mim. Se eu te desprezo aqui na terra, quando chegar no céu diante do meu Senhor, o Senhor também me desprezará, porque eu não fiz questão nenhuma de estar na tua presença. E muitas vezes, amados irmãos, a gente acha que tem um jeitinho brasileiro. Quando guarda de trânsito ou alguma coisa acontece, você acha que aquele dinheiro que está na sua carteira vai fazer a diferença. Não faz a diferença de maneira nenhuma. A gente tem uma música de Milionários Zé Rico que fala: sente aqui neste banco, pertinho de mim, vamos conversar. Pedi para você não matar, nem para roubar, você roubou e matou. E ele fala: o sangue de muitos inocentes você derramou. Pedi para você não jogar bomba nas minhas crianças. O avião que você inventou foi para jogar bomba nas minhas crianças. Tem assim uma letra assim tremenda. E quando chega naquele determinado desfecho dessa música aí, ele diz assim: não adianta o teu ouro, não adianta o teu dinheiro, porque tudo que você fez de errado, você vai pagar pelo que você fez de errado. Então, muitas vezes aqui nessa terra, no local onde nós estamos vivendo, a gente abre a carteira ou a nossa patente vale muito, né? Diante de uma sociedade, aquilo que nós somos, né? Se é um juiz, se é um advogado, se é um médico bem conceituado, se é uma pessoa de patente, ele faz as besteiras deles, daqui a pouco coloca panos quentes por cima daquela situação e ele fica livre daquilo que ele fez de errado. Mas diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não tem isso. Não. Aí você fala: não, eu sou pobre, eu sou inocente, eu sou carente, eu sou isso, eu sou aquilo. Quando chegar diante lá em cima de Deus, ele vai saber que eu não fui para a igreja porque eu não tinha sapato, porque eu não fui para a igreja porque eu não tinha uma roupa adequada. Não tem chorumelo. A situação vai ficar complicada. Nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, cumprir com as nossas obrigações diante do nosso Deus. Então, nós temos que descortinar, tirar todo o impedimento que tem impedido de nós chegarmos à presença do Senhor e falar: não, eu quero estar diante do Senhor. Eu não posso de maneira nenhuma falar assim: olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu não posso, eu não quero. Não, de maneira nenhuma. A gente precisa estar falando: Senhor, abre a minha mente, abre o meu coração, me transforma, porque eu quero estar na tua presença. E a tua presença é imprescindível para mim. Eu preciso muito do Senhor. Eu quero muito estar junto contigo. Então, em nome de Jesus Cristo, não te deixa levar pela voz do opressor. Não te deixa levar pelas suas próprias vontades, mas faça a vontade do nosso Deus. Ele que é lindo, Ele que é maravilhoso. Faça a vontade de Deus. E muitas vezes a gente faz a vontade da carne, ela cobiça quando a vontade do Espírito, uma se opõe uma à outra, mas nós precisamos estar guardando o nosso coração para estar verdadeiramente agradando o coração de Deus. Então, tudo que o Senhor ele tem falado, nós precisamos, em nome de Jesus, estar colocando aí nos nossos corações. Nós precisamos estar buscando ao Senhor em todo o tempo e lugar, amém? Então, eu quero trazer aqui, dissertar mais um pouquinho a respeito desse texto para com os amados irmãos e quero depois passar aqui para o livro dos mártires, amém? Então, aqui ele dizendo a respeito do capítulo 10 que nós acabamos de ler, a gente vê assim: pelo novo e vivo caminho, fala de uma nova aliança. Ele nos consagrou, ele nos abençoou, amém? Pela cruz. E aqui fala sobre o véu, contém uma abrasão e
ao véu que separou dos santos do tabernáculo, do santo lugar, no tabernáculo, ele foi aberto de alto a baixo, esse véu, para que nós pudéssemos estar diante do nosso Deus, amém? Isto é, pela carne, refere-se ele ter dado a si mesmo na cruz do Calvário e abriu o caminho, esse caminho que nós possamos, chegar ao nosso Deus. No versículo 21 ele diz assim: tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. No grego diz que, de fato, um sacerdote, o grande, ele é o cabeça, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o cabeça. Cheguemo-nos com o coração sincero, em plena certeza de fé, a fé na obra concluída de Cristo, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com a água limpa. Paulo aqui está usando tipos do Antigo Testamento para representar a realidade que agora temos em Cristo. Amém? Então aqui em Hebreus, essa carta, ele está dizendo aqui, o comentarista, que ele falou aqui Paulo, mas essa carta é uma carta anônima, O comentarista, ele acha que foi Paulo que escreveu, mas é uma carta que não tem o autor. Essa carta de Hebreus é uma carta anônima, amém? Não tem um nome ali escrito que foi quem escreveu. No versículo 23, mantenhamos firmes a confissão da nossa fé, sem vacilar, fé em Cristo e na cruz do Calvário, porque fiel é o que prometeu. Refere-se ao fato de que tudo o que na nova aliança promete, que é a salvação e a vitória total sobre todo o pecado, será totalmente cumprido pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No versículo 24, considerando-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor de boas obras, aos quais seguirão naturalmente a verdadeira fé na cruz, que, aleluia, é símbolo, é sinônimo de vitória, porque ele venceu na cruz do Calvário, ele venceu a morte pela minha vida e pela tua vida, amém? Glórias a Deus. No versículo 25 diz: não deixando de nos consagrar, como alguns têm por costume. É importante que os crentes se reúnam, não importa como a reunião seja conduzida, amém? Nós precisamos nos reunir, antes nos exortando uns aos outros, encorajando um ao outro na fé, tanto mais quando vedes que aquele dia se vai se aproximando, especialmente durante esses últimos dias, amém? Esses últimos dias, nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estar aí buscando ao Senhor. Então, não deixa que essa nuvem negra esteja sobre a tua mente, sobre a tua cabeça. Não olhe para o céu e veja o céu como de bronze, não, de maneira nenhuma. Nós precisamos abrir, aleluia, verdadeiramente esse véu, porque quando você rasga uma cortina de alto a baixo, ela não abre por si só, mas que nós possamos enfiar as mãos ali, falar: eu quero entrar, eu quero chegar na presença desse Deus, eu quero estar falando com Ele. A cortina já foi aí cortada de alto a baixo, ela foi rasgada de alto a baixo, e não foi uma coisa assim feita por mãos humanas, mas essa cortina ela se abriu, aleluia, pelo próprio Espírito Santo de Deus, aleluia, que desceu do céu, que foi enviado por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo nosso próprio Deus, que Ele também é Deus, e ali rasgou para que nós tivéssemos livre acesso. Então, o que tem te impedido de estar diante desse Deus maravilhoso? Nós precisamos, então,
colocar a nossa vida no altar, nós precisamos querer, meu amado irmão, minha amada irmã. Se nós não quisermos, amados irmãos, nada pode fazer com que nós tenhamos salvação. Não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito, assim diz o Senhor. E se nós não obedecermos ao Espírito Santo de Deus, que tem nos impulsionado, nos compungido, de que maneira nós estaremos ultrapassando os portões celestiais? Nós precisamos estar olhando, vendo e falando: Senhor, eu quero estar contigo, eu quero estar te buscando. Amém? A paz do Senhor Jesus também é o meu pastor Carlos Wesley. Que Deus esteja te abençoando aí, meu pastorzão. Deus esteja aí guardando você. Que seja uma bênção aí o culto aí na Fazenda da Bica hoje de manhã. Amém? Glórias a Deus. Então quero trazer também uma palhinha do Livro dos Mártires. Nós vamos ler um pouquinho. Eu estava imaginando aqui esses dias aí, se nós lemos o Livro dos Mártires, né? Nós aqui temos aqui uma bênção nesse livro. Nós lemos bastante coisa sobre ele e a gente vai começar em janeiro. Quero propor com os meus amados irmãos de nós estarmos lendo a Bíblia, né? E nós temos aí um manual de estar lendo a Bíblia durante o ano. Nós vamos estar lendo a Bíblia. Então nós vamos começar uma nova programação em janeiro. E aí em janeiro a gente vai estar fazendo essa programação de estar lendo toda a Bíblia durante um ano. Então a gente começa em janeiro. Quando chegar o fim, ali em dezembro, a gente termina de ler a Bíblia todinha. Então quero estar junto com os meus amados irmãos para nós estarmos fazendo esse desafio, né? Lendo a Bíblia durante um ano. E a gente vai ler, né, toda a Bíblia em nome de Jesus. Amém? Foi bom, né? A gente está lendo esse Livro dos Mártires. Foi assim, uma experiência boa, né? Embora muitas vezes eu, com as pregações, umas palavras maravilhosíssimas, a gente queria dar o desfecho final a respeito da mensagem bíblica, né? E a gente tinha ainda que ler a respeito do Livro dos Mártires. A gente ficou aí numa sensação que poderia fazer dois tempos, né? Um tempo para estar aí trazendo a mensagem e um tempo para estar lendo o Livro dos Mártires, mas me tomava muito tempo a respeito disso aí e muitas vezes eu tenho que sair rapidinho, logo após terminar, né, a programação, eu tenho que sair correndo para estar indo trabalhar. Mas Deus vai aí nos ajudar a fazer realmente tudo aquilo que está no seu coração. Então já temos aí o propósito no coração de no início ali do ano, em janeiro, a gente já está começando, dia 1º de janeiro, a gente está começando já a leitura da Bíblia durante um ano, e nós vamos estar programando aí com os nossos amados irmãos para nós estarmos fazendo isso, crendo que vai ser uma bênção. Amém? Glórias a Deus, oh Deus de Israel. Então Deus abençoe todos os amados irmãos que têm entrado aí já, que Deus esteja aí guardando você, derramando da assunção do seu poder. Então o Livro dos Mártires, eu tenho, desde o início a gente tem falado a respeito, conforme a própria introdução do livro diz que não é apenas um livro, não é apenas uma leitura de uma história que aconteceu no passado, mas é uma denúncia das atrocidades que foram feitas com os nossos amados irmãos que foram destroçados no passado, né? A começar pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, depois de Cristo os apóstolos, depois dos apóstolos a gente viram aqueles que estavam se convertendo ao Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e de lá para cá foi uma atrocidade assim, uma atrás da outra, até os dias atuais. A gente ainda tem aí conhecimento através das revistas Portas Abertas de quantos cristãos são mortos, são fuzilados por causa do amor ao Evangelho. Quantos países ainda não aceitaram e não abriram aí de maneira nenhuma as portas para entrar o Evangelho, para entrar essa mensagem
poderosa de Cristo na vida do seu povo. Então nós precisamos saber que ainda há perseguições no nosso meio, mas os cristãos, eles foram aí mortos, muitas mulheres dos cristãos, de homens fiéis ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, foram estrupadas. Tantas mulheres, conforme filhas, foram estrupadas diante dos olhos deles, e eles foram decapitados. Quantos foram amarrados pelos pés e jogados na água, quantos foram acorrentados, quantos foram cortados pelo meio. Foram assim realmente situações que desagradou muito, né? O nosso Deus tem desagradado, mas a palavra do Senhor diz em Hebreus capítulo 6, 7, se não me falha a memória, que o nosso Deus, né, ele não se deixa escarnecer. Aquilo que um homem plantar, ele também ceifará. Nós precisamos então, Gálatas, o texto, né? Então, tudo que um homem plantar, ele também ceifará. A gente sabe que as pessoas falam assim, ele está fazendo isso, o outro está fazendo aquilo, e ninguém faz nada. O nosso Deus já tem um lugarzinho preparado para esses que vivem desordenadamente. Está escrito na palavra do Senhor, o lugar deles é lugar de lago de enxofre, fogo constante, onde há choro e ranger de dente. Ali é o lugar das pessoas desordenadas, das pessoas que têm aí perseguido, matado os cristãos e tomado o lugar de Deus. Porque a gente tem falado também a respeito de Hebreus, de Marcos 10, 45, pois o próprio Filho do Homem, ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, em nome de Jesus Cristo, nós precisamos buscar o Senhor, nós precisamos falar com Deus. Deus entra com providências, nos ajuda, que venha o Senhor estar aí operando maravilhosamente, em nome de Jesus. Gálatas 6:7 diz: não erreis, de Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. E a semeadura, ela é opcional, mas a colheita, ela é obrigatória. Então, em nome de Jesus Cristo, coloquemos os nossos corações em Deus. Diz também em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, que há um só Deus, há um só mediador entre Deus e os homens, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, vamos estar lendo aqui a respeito de John Comerford, também Bronnie, John West, Alice Snott e Catharine Gidney, uma anciã. Com prazer observamos estes cinco mártires. Foram os últimos a padecer por causa protestante durante o reinado de Maria. Porém, a malícia dos papistas manifestou-se na urgência que decidiriam o martírio deles. Este acontecimento deveria ser cancelado até que soubesse o resultado da enfermidade da rainha. Informa-se que o diagnóstico capitular de Canterbury, ao pensar que a repentina morte da soberana suspenderia a execução, viajou desde Londres por causa destas execuções, para ter a satisfação de acrescentar mais uma página à lista dos sacrifícios papistas. As acusações contra eles eram por causa da Eucaristia e da idolatria, do inclinar-se diante das imagens. Eles citavam as palavras dos apóstolos João: guardai-vos dos ídolos,
e a respeito da presença real de Cristo na hóstia. Diziam, de acordo com Paulo, que as coisas que se veem são temporais, quando estavam a ponto de terem a sentença contrária a eles, a fim de que acontecesse a excomunhão em sua forma regular. John Comerford, iluminado pelo Espírito Santo, voltou este procedimento contra eles e, de uma maneira solene e impressionante, recriminou a sua excomunhão com as seguintes palavras: em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho de Deus onipotente, e pelo poder do seu Espírito Santo e pela autoridade da sua Santa Igreja Católica Apostólica, entregamos aqui nas mãos de Satanás para a sua destruição os corpos de todos estes blasfemos e hereges que mantenham qualquer erro contra a Santíssima Palavra, ou que condenem a sua Santíssima Verdade como heresia, para manter qualquer falsa ou estranha religião, para que por meio deste teu santo juízo, o poderosíssimo Deus contra os teus adversários, a tua verdadeira religião possa ser conhecida por toda a grande glória e a nossa consolação e edificação de toda a nossa nação. Bondoso Senhor, que assim seja. Amém. Esta sentença foi pronunciada em público e registrada, e como se a providência divina tivesse decretado que fosse pronunciada em vão. Ao cabo de 6 dias, morreu a Rainha Maria, detestada por todos os bons homens e amaldiçoada por Deus. Ainda que conhecedor e familiarizado com todas estas coisas, a implacabilidade do dignatário capitular excedeu de seu grande exemplo Bonner, que naquele tempo mesmo, com várias pessoas sob a sua autoridade, não teve pressa para que morressem urgentemente, e deu-lhes com esta demora a oportunidade de escapar. Quando morreu a Rainha Maria, muitos estavam encarcerados, outros tinham sido presos recentemente, alguns eram interrogados e outros já estavam condenados. Certo é que havia ordens emitidas para que várias pessoas fossem queimadas, mas por causa da morte do chanceler, do bispo e da rainha, que morreram quase ao mesmo tempo, as ovelhas condenadas foram soltas e viveram muitos anos para louvor, aleluia, do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por ser feliz, aleluia, a respeito da libertação. Estes 5 mártires na estaca oraram fervorosamente para que seu sangue fosse o último a ser derramado, e a sua oração não foi esquecida. Morreram gloriosamente e consumaram um número de mártires que Deus, aleluia, selecionara para dar testemunha da verdade naquele terrível reinado. E os seus nomes estão escritos no livro da vida, apesar de serem os últimos, não estiveram entre os menores dentre os santos que foram feitos aptos para a imortalidade, através do sangue redentor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Catharine Kinnick converteu-se por causa do seu filho, que lhe expôs as Escrituras, o que realizou nela uma grande obra que se consumou como seu martírio. Alice Snott, quando estava na estaca, mandou buscar a sua avó
e o seu padrinho, e proclamou-lhes os artigos de fé e os mandamentos de Deus, a fim de convencê-los de que conhecia o seu dever. Morreu chamando aos espectadores que fossem testemunhas de que era cristã, e padeceu com gozo pelo seu testemunho do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Assim, a gente termina mais uma parte a respeito desta longa tarefa, né? Essa longa mensagem que o Senhor tem aí colocado na nossa vida, proclamado, e que nós venhamos ser uma bênção nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então que Deus esteja nos abençoando nessa manhã, que Deus esteja aí operando maravilhosamente, que sejamos uma bênção do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amanhã não. Hoje, daqui a pouquinho nós estamos voltando com a escola dominical, a última escola, né, dominical desse trimestre. Se não me falha a memória, nós estaremos aí dando essa última aula e eu conto com a tua presença, que Deus esteja aí nos instruindo, fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido ao Senhor, e Ele operará maravilhosamente nas nossas vidas. Eu creio no poder do Santo Espírito do Senhor, que tem aí desanuviado as nossas mentes, abertos os nossos olhos, os nossos corações, para nós estarmos recebendo do poder do Espírito Santo, para que naquele glorioso dia nós estejamos na Jerusalém Celestial. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, por essa manhã, por essa oportunidade, tudo que o Senhor tem feito, Senhor Deus, por nós. Isso tem sido bênçãos, ó Pai, nas nossas vidas. Então, Pai amado, Pai querido, fortalece-nos, ó Pai, derrama, aleluia, da tua unção, do teu poder, derrama, Senhor, do teu sobrenatural. Toma, Senhor, em nome de Jesus Cristo, teus filhos e filhas, ó Pai, que tem, Senhor Deus, estado, Senhor Deus, clamando ao Senhor com problemas, ó Pai, de saúde terribilíssimos, ó Pai, mas o Senhor, ó Deus, é Deus quem consola, o Senhor é Deus quem fortalece, o Senhor é Deus quem faz infinitamente mais. E assim, Senhor Deus, nessa manhã, nós clamamos a Ti, nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja, aleluia, nos levando em lugares altos, que sejamos uma bênção na Tua presença, em nome de Jesus. Amém? Estenda as tuas mãos para estar recebendo a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Um abraço do pastor Carlos, que Deus esteja aí te abençoando, operando sobre a tua vida. Que o Espírito Santo de Deus também esteja te abraçando, te dando melhor na data desse dia, em nome de Jesus. Amém? Até daqui a pouquinho nós estaremos juntos novamente com a escola dominical, tá bom? E às 19 horas nós estaremos aí com culto de louvor ao Senhor. Adoração e louvor ao Senhor. Amém? Fica na paz, Deus abençoe.